Sejam bem-vindos aí ao C, né, de instalações elétricas industriais. E na última aula a gente finalizou aqui os itens, né? A gente estava fazendo passo a passo aí os itens de cada atividade, né? A gente finalizou o da atividade 1, eu dei uma olhada aqui. Agora a gente vai iniciar com a atividade 2, né? Que é, como diz um professor meu, né? Esse não é formulário, isso é uma tarefa analógica, né? Então, ele é relacionado, se eu não me engano, às partidas. Mas vamos olhar aqui junto aqui. Deixa eu só achar o botão aqui. Rapidão aqui. Beleza. Acho que agora vai dar certo. Tava processando aqui o. Geralmente, pessoal, né, eu me baseio aqui nesse dossiê aqui, que aí fica até mais fácil de eu lembrar, né, das aulas anteriores, né? Então, a gente falou da atividade 1. Agora na 2 aqui. Vamos lá em. Deixa eu ver esse. Não, esse não tem fórum. Então, deixa eu ver. É, faltou. Ah, é, tem aqui. Vamos nos nortear por esse aqui também. Tem aqui 01, mas não estou lembrado se é o mesmo. Sei que tem um SAP 01 aqui, mas eu não sei se é o em questão. Fazer o seguinte, vou baixar de novo. É porque todas as UCs, né, seja do curso eletrotécnico, do tecnólogo, né, do superior aqui, aí tudo aparece assim, SAP, né? Aí pode ser que seja um SAP um de outro. Deixa eu baixar novamente aqui para ter certeza. Então, agora deu certo. Agora só tem um apagando aqui. Então, vamos lá, na atividade 2. Preenchimento de uma lista. Deixa eu ver. Tava. Ah, sim, é esse daqui, ó. Ó, preencher um formulário, porque se eu não me engano, lá no laboratório, não sei se você já chegou nesse ponto, Thiago, vai ter uma das atividades que vocês vão fazer a ligação lá, vão fazer montar, né,
e um inversor de frequência e de uma soft start. Se eu não me engano, a soft start é antes e o inversor de frequência é depois. Se eu não me engano, ele é a última tarefa. Deixa eu ver aqui nesse planejamento. Ah, não, pena que aqui não mostra os presenciais de você. Como é Rondônia, como é DR fora de Goiás, aí os presenciais eles são responsabilidade da unidade sua aí de Porto Velho. Aí por isso que ele não aparece aqui. O último presencial, nós Ah, fizemos a ligação direta do motor. hum, E sábado agora vai ter aula de novo. Vamos fazer a reversão e com a partida compensada. ah. Tiago, você aproveita aqui, ó, deixa eu colocar aqui participantes. Às vezes aparece o nome de um professor aqui, deixa eu ver. O professor seu é esse aqui, o Wilson? Wilson Domingos e Silva, ou não? Isso, é o professor Wilson. Ah, ok. Não, então, não, beleza. É porque tem turma que aparecem vários professores, né? Às vezes um dos professores ele cuida de uma atividade, aí depois de outra, e assim sucessivamente. Espera aí só um minutinho, Thiago. Era só para eu ter certeza aqui. Ah, então vocês fizeram uma partida direta, né? Isso. E não, então deve ser lá para os últimos. A ligação em triângulo, aí estilo triângulo. É, eu sei que, quer ver? Deixa eu olhar aqui. É, ah, tem chave compensadora também, se eu não me engano, vocês vão fazer isso. E tem também partida direta com a frenagem, né? E tem até uma atividade que é um fórum, se eu não me engano, lá em eletricidade, quando você estava lá no módulo básico, e aí você aplica você faz a conversão, você utiliza uma configuração em ponte completa. E aí você utiliza corrente contínua para frear o disco lá do motor, para fazer a frenagem. Talvez, talvez vocês vão mexer com isso. Ah, mas inversor de frequência, eu sei que vocês mexem com inversor, com soft starter. Não sei se nessa matéria aqui. Mas tá aqui, ó, atividade 2, né, ó, preencher formulário de prática, né, com interpretação e análise de 5 esquemas que representam as situações de comando elétrico, né? E também essas são análogas aos kits didáticos que vocês têm na unidade aí. Beleza, que era só para me situar, para eu lembrar aqui. É porque às vezes aparece o professor que aparece no. Às vezes é, por exemplo, aula um, aula 2, aí é um professor especialista numa área, depois é outro. Geralmente em CEP é assim, pelo menos aqui é assim, né? Porque tem pouco professor especialista no sistema elétrico. Então vamos lá, vamos baixar. Se eu ver que falta mais alguma coisa, porque tem muito material que ele fica aqui, ó. Eu não sei se você acompanha, Thiago, mas o bom é você acompanhar esses SCORMs aqui, ó. Esse aqui você dá uma treinada neles aqui, nesse material? Sim, acompanhei já esse material. Ah, não, porque ele tem uns exercícios em bom, rapaz. Mas assim, geralmente a gente deixa. Ele é como se fosse um slide, né? Uma aula. Eu até já ministrei aula baseado nele. Mas depois eu vi que o ideal é eu colocar uma coisa a mais, né? Assim, fora do que está nele. Porque É, lá no manual, eu não sei se você lembra lá no. Porque faz muito tempo que eu li foi o manual do tutor, né? No caso seu, é o manual do aluno.
Aí, lá no manual do aluno e até naquela aula, aquela primeira aula que você fez lá no curso, né? Aí eles encorajam, né? E explicam para você, né? O discente do eletrotécnico, né? Que o ideal é você estudar o SCORM aqui, já ir estudando ele sozinho, para na hora que chegar na aula presencial, você ter você já tem embasamento para fazer até perguntas, né? E a base da dúvida, né? Você ter perguntas aí. Ah, beleza. Então, se tiver algum material aqui que eu não estou lembrando de cabeça, mas às vezes, para você fazer algumas atividades, não só EAD, mas atividade presencial, às vezes o material complementar ele fica aqui, ó, dentro do SCORM. Mas se tiver, ó, se tiver que pegar, eu entro aqui. Mas vamos lá, no 2. Se alguma dúvida, eu não consigo encontrar na plataforma, vá no Googlezão. Tá bom. Ah, né? Também que hoje tem o tal do GPT, né, que ajuda a gente. Rapaz, ele ajuda demais. Ó, folha de resposta de atividade 2. Deixa eu ver se não tem outra igual aqui. É porque eu estava corrigindo a tarefa aqui do pessoal. Você já viu essa instalação aqui? Vê se você conhece. Já viu a instalação nesse naipe aqui, ó? Não tem forro. Aí você coloca no caibro. Eu estava dando aula para uma turma que eles falaram: Ih, professor, isso aqui é o que tem aqui, as instalações residenciais, né? Aí eu estava corrigindo aqui o pessoal. Aí eu baixei na internet essas aqui, ó. Esses exemplos aqui, ó. Aí utiliza esse conector rodando, ó. Você põe um prego aqui, ó. Aí o duro é que dependendo aí do tipo de madeira aqui, né? Você começa a rachar aqui, ó. O ideal é você não fazer isso. O ideal é você colocar no eletroduto, mas às vezes a residência que você está mexendo, ó, é igual essa daqui, ó. Essa daqui provavelmente é muito parecida com o que o meu avô. O meu avô tinha uma casa ali no Tocantins, né? E aí a casa da cidade, ela não tinha nem forro, né? Era mais ou menos assim, era tudo quanto era instalação, era tudo aparente assim, passando no caibro da casa. Isso aqui esquenta, ó, com essa telha Eternite aqui, ó, essa fiação aqui esquenta pra caramba. Vamos pular na nossa pastinha, no nosso dossiê. Acredito que hoje planta baixa a gente não vai precisar, não. Para apagar aqui, senão eu esqueço. Então vamos lá, show. Aí, problema com retrabalho. Ixi, será que eu peguei o formulário errado? Eu acho que esse problema com retrabalho não era para estar aqui, não. Deixa eu ver. Não era para estar aqui mesmo, não. Peguei um formulário que não precisava. Vamos lá, deixa eu pôr aqui na tela. Eu vou pôr uma visualização na própria folha aqui, que aí acho que fica melhor para a gente. Deixa eu ver, janela. Tá vendo aí, Thiago, a folha da atividade 1? Sim, sim. Ah, beleza. A tela não ficou preta, não, né?
Não. Tá conseguindo ver a folha direitinho? Sim, sim. O cursor, o mouse, você tá vendo ele mexendo aí? Sim. Ah, não, beleza. Não é porque teve uma vez que eu tava dando uma aula e os alunos falaram, professor, tá tudo preto. Eu falei, uai, estranho. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o. Um minutinho, Tiago, deixa eu só fazer um registro aqui. A gente está mexendo com a SAP. Isso, atividade 2. Só fazer um registro aqui, Tiago. Porque senão eu deixo para o final da aula. Mas como eu já tenho uma aula engatilhada depois dessa aqui, aí eu esqueço. Depois o pessoal me cobra. Deixa eu ver se deu certo aqui. Ixi, ficou tudo em branco. Só um minuto aqui, Tiago. Deu errado aqui. Mas a folha aqui você continua enxergando, né? De boa, né? Sim. Só refazer aqui o. Por algum motivo ficou tudo branco. Peraí. Agora vai dar certo. É, não, agora deu certo. Não, agora deu certo. Então, Thiago, o formulário aqui fala, né, que é para preencher o formulário das cinco tipos de esquema, né? Então, a gente vai ter um aqui de instalação partida direta, né, com reversão, né? Outro com estrela triângulo, né, que aí ele pega e muda o nível de tensão, né? No início, uma tensão menor. E daí ele muda para triângulo, né? Porque triângulo a gente tem a tensão de linha, né? A tensão entre duas fases. Daí depois que a corrente deu a corrente de pico, né? E diminui, e aí você consegue estabilizar, né? Por um nível de tensão maior e uma corrente menor, isso mesmo. Em estrela geralmente dá uma corrente maior nessa configuração. Aí junta, né? Pensa, corrente maior. E vamos supor que a relação de partida, né? E dá, sei lá, 6 vezes o nominal, né? Vê, ó, chave compensadora, que aí você utiliza quando fala autotransformador, né? Ou ele é abaixador ou ele é elevador, né? Geralmente o pessoal utiliza ele no primeiro modo como abaixador, né? Que aí ele vai ter uma porcentagem de tensão que aí você vai ter um nível menor de corrente para na partida não extrapolar, e aí, por exemplo, a proteção cair, né, o relé térmico, ou até mesmo o disjuntor geral da instalação, ou pior,
a chave fusível cair, né? Imagina, lá no ponto de entrada. E a última aqui, falaram que era 5, né? Mas eu tô vendo só 4 aqui. Deixa eu ver, contexto. Vamos fazer nessas aqui, né? Ok. Aí é basicamente esse o formulário, né? Você coloca o seu nome, a turma, se não me falha a memória, ou atividade. Se eu não me engano, acho que vocês utilizaram um formulário semelhante a esse, não foi? Sim, isso mesmo. De vocês lá foi bem semelhante a esse aqui. Não, beleza. Vamos lá. Então a gente tem um diagrama de força aqui, né? E o diagrama de comando. Tá. Aparentemente está tudo ok aqui. Relé. Beleza. Partida direta e com a reversão. Vocês fizeram uma direta e já aplicaram a reversão ou foi só a partida direta mesmo? Só a partida direta. Ah, então na próxima, provavelmente o professor vai ensinar a aplicação do selo. Que aí você fazendo o selo, você faz o intertravamento, né? Aí fazendo o intertravamento aqui, igual tá, por exemplo, ó, acionei, né? Acionei o motor no sentido horário, por exemplo, igual tá mostrando aqui, né? Agora, se eu quiser acionar ele, aí esse aqui ele tá bem simples, né? No caso, se não me falha a memória, dá para você colocar o sinaleiro, se eu não me engano, a bobina de um com a bobina do outro aqui. Dá para você pôr o sinaleiro, tipo, sei lá, luz azul, sentido horário, luz amarela, sentido anti-horário. Dá para você incrementar várias coisas, né? Mas geralmente, ainda mais quando eu dou aula presencial, né, ali no laboratório, o ideal é a gente fazer, como se diz, a gente focar no básico. Porque se a gente quiser inventar muita coisa, coloca um sinaleiro para dizer que está assim, coloca um sinaleiro para dizer que está assado, e a gente não focar na primeira aula de laboratório no básico, você se enrola todinho, né? Então, assim, eu acho que é uma dica boa e eu acredito que muito professor faz assim. Se você começa a colocar vários sinaleiros aqui, até quando você vai lá no CAD-Proj fazer as simulações, né? E aí elas vão ficando cada vez mais complexas. Então aqui ele tá só, pelo que eu estou vendo aqui, ele tá só com o selo, né? E o selo faz a aplicação do intertravamento, né? Se eu ligar esse daqui, né? E quiser ligar esse ao mesmo tempo, se não fizesse o intertravamento, o que que ia acontecer? Você iria dar tensão de linha, né? Na melhor das hipóteses, a proteção ia desacionar o circuito. Na pior, ia queimar as bobinas aí. Então, o intertravamento, o selo, é justamente para quando você acionar um, por exemplo, e depois você quiser acionar o 2, que é para fazer a reversão, né? Você não consegue, mesmo você apertando aqui na botoeira aqui, você não consegue. Aí você tem que vir aqui desacionar para poder acionar a reversão no caso aqui, né? Então, a gente vai listar o que é os materiais necessários aqui, né? Então, vou escrevendo aqui com a caneta vermelha aqui, que eu acho que dá mais rock aqui. Então, ó, material, lista de material, né? Ah, materiais necessários aqui. O que eu poderia pensar? Ó, o motor é um material, né? Mas ele é um insumo geral, né? Então, a gente tem aqui comando. Vamos focar aqui no comando aqui. Então, contatores, né?
alguns livros, pessoal, tem uns livros do Mamed aí que tá como contactor. Não sei se você já viu. Aqui a gente tem o quê? Aqui simboliza. Se eu pegar aqui tudo, ó, está normalmente fechado. Então, aqui está feito intertravamento aqui. Então, ó, tem um, dois, né? Aqui, pelo diagrama de força, fica mais evidente aqui, né? Então, a gente tem o quê? Dois, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Relé, né? Vamos olhar aqui o F4 aqui. Só um, né? É engraçado que aqui o relé, ele tá no início aqui, né? Geralmente, eu já vi o pessoal colocar relay aqui ou colocar ele bem aqui, ó. Eu acredito que nas duas configurações dá para fazer isso. Então, relé, que tipo de relé, né? Relé térmico. Minha letra ficou ruim ou você prefere que eu digite? Bom, tá dando para entender. Ah, é porque teve uma turma, eu dei aula para uma turma. Ô, professor, beleza, gostei da sua aula, mas sua letra tá um garrancho. Não tô entendendo. Aí eu passei a fazer uma apresentação, aí eu já digitava, já deixava tudo pré-digitado e aí eu dava um zoom aqui. Você quer que aumente mais um pouco? Tá muito pequeno aí? Tá bom, tá bom. Melhorou, né? Então, relé térmico é um. É isso mesmo. Então, um relé térmico, né? Dois contator. Uhum. O que mais aqui? Né? A gente tem o quê? O botão, né? Tem normalmente fechado, né? Que é o botão de desliga. E os normalmente abertos aqui, né? Que é o botão de ligar, tanto para um sentido quanto para o sentido oposto aqui, né? Aqui, necessariamente, deixa eu ver se. Deixa eu ver, S1. Aqui não fala o sentido, não. Então, vamos ver aqui, ó. Botão ou botoeira. Então, a botoeira, né? Tem que falar qual que é, né? Porque tem três aqui, né? Então, se for normalmente aberta, a NA ou NO, né? Dependendo lá, né? O acrônimo em inglês lá. Então, a aberta a gente tem o quê? Duas, né? Isso mesmo. Então, aqui no diagrama de comando, né? Fica mais evidente aqui. Não, 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 não. Não, é um só. Não é dois mesmo, tá certo. Não tá certo. Normalmente fechado, né? Aí vamos lá, botão. Mas aqui minha letra ficou melhor porque tem essa linha aqui.
no NF, né? Fechado ou NC, né? O close lá. Então, a gente tem um, né? Basicamente é levantar, né? O levante aqui de material. Então, a gente tem duas etapas aqui, né? Que a gente faz geralmente lá no laboratório, né? Então, a gente tem a etapa de concepção, né? Na parte lá da ligação aqui, né? Eu posso dizer, né? Que é a montagem. E a gente tem, né? Qual que é o risco, né? É, de você manusear, né? Na montagem aqui, qual que é o risco, né? Você se ferir, né? No manuseio dos materiais, no caso aqui, né? Os insumos aqui para fazer a ligação do motor, né? Que é o contator, o relé, as botoeiras aqui, né, pegar lá nos contatos com um circuito energizado, por exemplo, né? Então, assim, ferimento, tanto que até que a botoeira, talvez o contator, se você desmontar ele lá na parte da mola lá, e na parte da armadura que fica na mola, né? Geralmente a gente faz o recondicionamento, principalmente quando a gente dá aula lá no laboratório, né? Aí pode ser, dependendo aí acho que o da Schneider, ele tem umas placas, ele é semelhante às placas dos transformadores, né? E às vezes pode ser pérfuro cortante, né? Mas foi basicamente é ferimento no manuseio. Vou ter que escrever aqui embaixo o outro aqui, ó. No manuseio de quê? É, do material, né? Que é utilizar os insumos aqui, né? Material e ferramentas, né? Sei lá, chave de fenda, é, sei lá, alicate crimpador, né? Se tiver ruim, você me fala aí, que eu digito aqui. Então, o risco, né? Aí tinha uma norma, hoje em dia ela mudou o nome. Ah, agora eu não me lembro. Hoje em dia ela chama-se de PGR, né? O Plano de Gestão de Risco, que era o antigo PC. Não, PCMAT é. Ah, sim, é o antigo PPRA. É o Plano de Prevenção. Esse aqui é a nomenclatura antiga, né? Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Daí esse nome aqui caducou, né? Aí o PPRA, ele virou o PGR. E basicamente é a mesma coisa, ou seja, você está, porque querendo ou não, você está estudando, mas você está trabalhando, né? Então, no seu local de trabalho, que é onde você estuda, né, você tem o quê? Você tem riscos, né, riscos associados, ainda mais que você está fazendo um curso de eletrotécnica. Então, antigamente, o PPRA, você fazia o levantamento, né, o chamado mapa de risco, né, do ambiente, e aí esse mapa de risco, né, você ia elencar quais os riscos, se era risco físico, basicamente aqui é risco físico, né? Então, quais os riscos? Deixa eu pôr aqui primeira etapa. Quais os riscos envolvidos, né? Risco físico, risco químico, né? Gases ionizantes,
materiais dispersantes que eles chamam. Por exemplo, não tem aqueles silos que o pessoal guarda grãos, né? Dependendo aí do tipo aí de grão, ele fica um pó, né? Que o pessoal chama de aerodispersoide. Aí esse aerodispersoide aí, em grande quantidade, num espaço confinado, ele pode ter o risco de explosão se tiver ali uma faísca, por exemplo, né? Tenho até uma experiência que eu já vi até na internet. E eu me lembro quando eu fazia física 2 lá na faculdade, o professor fez o mesmo experimento. Ele pegou uma caixa de sapato e daí ele pegou aquele giz clássico, né? Na época a gente já utilizava aquele pincel atômico, né? Quadro branco. Aí ele pegava o giz clássico, ele raspou esse giz, colocou dentro da caixa de sapato e ele balançou ela, lógico que com a tampa, né? Aí ficou aquela dispersão. Daí ele abriu dois furos, um em cada frente aqui da caixa aqui, né? E ele riscou um fósforo. No que ele riscou o fósforo e colocou dentro do buraco aqui, né? Aí pegou a tampa, levantou de uma vez, né? Deu uma microexplosão, né? Que o pessoal, o bombeiro chama de flash. Então o PGR, né? Que é o novo, que é a antiga denominação do PPRA, né? Ele cuida, né, no ambiente laboral aí, no ambiente de trabalho, desse tipo de risco. Aí você vai elencar num laudo chamado LTCAT, é o laudo técnico das condições ambientais. Aí com esse laudo você vai elencar os riscos, né, os tipos de risco e as formas de você mitigar, né, ou controlar, né, diminuindo ou anulando, né, anulando esses riscos aqui, né? Então a forma de controlar é utilizando o quê? EPI, usar EPI. Né? Tô achando que eu vou ter que começar a digitar. Uso de EPI, óculos, né? Se imagina, dá um curto-circuito aqui, aí esse curto-circuito, a corrente geralmente ela vai tender ao infinito, né? Igual lá que a gente vê lá na primeira lei de Ohm, né? Então, ele pode dar um arco elétrico ali mesmo em baixa tensão, né? Então, o uso de EPI, né? Óculos de segurança, o óculos e o calçado, né? A classe com CA, né? O certificado de autorização, né? Para eletricista, né? Ou para circuitos elétricos, né? Se for com biqueira, né, aquelas biqueiras, se por um acaso no laboratório e você trabalhando, você precisar carregar, né, mover algumas cargas relativamente pesadas, o ideal é que você utilize um calçado, né, ou seja, um calçado com uma biqueira. Aí tem um que ele é tanto calçado de segurança, né, parece uma bota, e tem outro que ele parece um tênis. Você olha para ele, você nem imagina. Aí, em vez da biqueira dele ser de metal, ela é um plástico, é um termoplástico bem duro. E aí eu já vi, né, calçado para eletricista, né, que porventura ele move, por exemplo, ó, você moveu um motorzinho aí de 3 CV, os motorzinhos aí pesados aí, né? Então, se cair no pé, é um abraço, né? Então, calçado, né, de segurança. Minha letra tá ficando ruim. Eu vou até mudar a cor aqui, ó. Então, o segundo aqui, a gente monta primeiro, né? E depois depois de montar, a gente liga o circuito, né? Ou a gente faz o teste, né? Ligar, né? Então é a fase de teste. Primeiro você monta e depois você testa. O teste aqui que fica melhor.
Então, a gente tem o teste, né, do equipamento. Qual que é o risco na hora do teste? Aí sim, né, o risco na hora do teste aqui, vou até pegar esse PPRA aqui, ó, e mover ele para o outro lado aqui. Eu estou fazendo a tora aqui, viu, né? Então, teste aqui o risco. Risco é o quê? De choque elétrico, né? Beleza. Como que você controla? Basicamente a mesma coisa que eu disse aqui, né? Uso de EPI, um pouquinho de EPIs, né? Óculos de segurança e calçado, né? Né? Sempre observando o que? O CA, né? O certificado de aprovação aqui. Beleza? Então, isso daqui foi o do. Deixa eu até salvar aqui, ó, para próxima aula, na hora que a gente continuar, né? Então, basicamente é isso. Eu acredito que vai ser o formulário, vai ser mais ou menos nessa pegada aqui, né? Identifica o circuito, né? Tem a parte de força, parte de comando, e é até interessante, né? Para auxiliar você na hora lá da montagem, né? E do teste. Hum. O tipo de material, né? Que quando falo material, que é o material de apoio, né? Que vai ajudar você a dar a partida no motor, né? Lembrando, né? Eu não sei se eu fiz essa reflexão, né? Porque como eu peguei já na terceira aula, né? Geralmente na aula inicial aí, quando a gente fala de comandos elétricos, ou até dessa UC aqui do eletrotécnico, né? Porque aqui no eletrotécnico é diferente, né? Chama instalações elétricas industriais, né? E já lá na engenharia elétrica, a gente chama lá de comandos elétricos, né? E a gente dá até uma aprofundada a mais nisso. Então, aí, geralmente eu faço essa reflexão, né? Aí eu pergunto para os alunos, né? Uai, por que que, sei lá, um, é, um secador de cabelo, eu pego ele, né? Eu pego a tomada, já vem uma tomada, né? Ele não é igual o motor elétrico que tem aquela placa, né? Com os terminais, aí dependendo, se estiver tudo bagunçado lá, você tem até que desmontar a placa e verificar. Tem um método lá para você verificar, né? Até, por exemplo, dependendo, você mudar, motor, sei lá, com 6 pontas, 12 pontas, né? E por aí vai, né? Ponta não, polos, né? Aí, assim, por que que um secador eu pego, compro o secador, já coloco ele na tomada e já ligo, ou seja, um abraço, já começa a funcionar. E o motor, né? Por que que eu tenho que né? Toda essa, como dizia um tio meu, toda essa lenga-lenga, né? Eu tenho que colocar contador, tenho que colocar relé térmico. Por que que eu não me vende um produto que tem uma tomada lá, eu soco ela lá no ponto de força e aí eu boto o trem para ligar, né? Porque o motor, né, a máquina elétrica, ela tem um comportamento único, né? Comportamento ímpar, que é o quê? Que é na partida ele dá uma corrente elétrica aí, segundo algumas bibliografias, né? 8 vezes. Eu já vi até numa bibliografia que falava 10 vezes a nominal, né? Alguns motores, o menor que eu vi, cerca de uns da WEG aí, cerca de 6 vezes o nominal, né? Então existe essa relação de corrente nominal com corrente de partida, né? Que é de 6 vezes,
que é de 8 vezes, que às vezes é de 10 vezes, né? Mas no padrão, geralmente é de 8, por aí. Na média é 8 aí. Mas eu já vi menos do que isso e já vi mais do que isso, né? Então, esse que é o grande problema. Para ele sair da inércia, ele tem essa corrente de partida muito alta, né? E nenhum outro equipamento, né, fora a máquina elétrica em modo motor, né, a máquina rotativa aí, né, ele não tem esse comportamento. Então eu preciso, né, de o quê? De materiais, de acessórios aí que ajudam a fazer esse motor sair ali da inércia, porque ele precisa de um torque maior, consequentemente, ele precisa de mais corrente na bobina, né, para ele gerar aquele torque. Lembra lá em eletricidade, lá tem uma lei, né, chama a regra da mão direita, né? Você, numa bobina ou num condutor, né? Você tem a corrente elétrica passando aqui no cabo, você vai ter um vetor força que ele vai sair geralmente da palma da sua mão, né? E tem um vetor densidade de campo magnético aqui em volta, né? E dependendo do sentido, essa força, né, a bobina para baixo e mudando o sentido, ela força ela para cima, né? Então, eu preciso, para eu obter esse princípio, os portadores de carga lá da bobina fazer esse movimento sozinho, essa força ali, ela sair ali da inércia e começar a movimentar, né? Numa velocidade síncrona, né? Que o pessoal chama. Eu preciso, tirando o motor universal, né? O de indução, eu preciso o quê? Eu preciso de uma corrente muito alta, né? Então, geralmente é essa reflexão que eu faço, né? Até muitos alunos, antes de eu fazer essa reflexão, eles perguntam: ah, professor, por que tanta frescura para ligar um motor, né? Para né? Para que todo esse aparato, esses materiais aí, né? Para eu fazer essas ligações aí, né? O porquê dessa complexidade? É porque o motor ele tem uma corrente de partida alta, né? Então ele precisaria já estar girando para essa corrente de partida ser igual à corrente nominal. Daí, né, o motivo. E quanto maior a potência, né, proporcionalmente vai ser maior a corrente elétrica. E a probabilidade de dar um surto, né, e de queimar equipamentos e das proteções elas atuarem, né, muito maior. Beleza? Pessoal, tô vendo que falta aqui já uns 4 minutinhos, ó, então vou salvar aqui, ó, da última aula. A gente parou nesse primeiro diagrama aqui, tá bom? Aí na próxima a gente continua já no segundo diagrama. Beleza? Beleza, professor. Então tá, Tiago, Josivaldo, fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula aí, tá bom? E obrigado aí, Tiago, ter confirmado aqui o nome do professor, porque às vezes aparece vários professores, né? Eu preciso saber quem que tá, até para eu já compatibilizar o alinhamento com ele, tá bom? Beleza. Beleza, fica com Deus. Amém, senhor também.